Estamos de volta aqui com o nosso tema de hoje, com a Elizabeth Rodrigues, que é o domínio da leitura pela criança, né? Quando ela deve começar a ler, ou se já sabe, como incentivar o interesse pelos livros. Elizabeth, existe eu vejo muito nas mães, essa ansiedade de quando, com que idade Sim. é que deve, né? Existe uma idade ideal para isso ou não? Cada criança é um caso? Isso O que é que isso importante pode... determinar que o fato da criança ler mais cedo ou ler um pouco depois não significa, isso não é sinal de inteligência. Uhum. E o fato de a leitura ser antecipada por uma determinada pressão não vai modificar coisa alguma mais adiante, porque vai chegar um ponto que todas estão alfabetizadas e todas continuam no seu ritmo. Portanto, a gente poderia controlar um pouco a ansiedade e a idade em que a criança deveria ler entre 6 e 7 anos, dependendo de onde ela estude e de que tipo de proposta pedagógica a instituição estabeleça. Agora, a leitura hoje é um processo estimulado a partir do construtivismo, em que a criança recebe tantos estímulos e tanto letramento que ela, às vezes, começa a ler com 5 anos. Uhum. E se não há censura, e se há um mediador, quem é esse mediador? É a teoria de Vygotsky. Vygotsky diz, nós já falamos várias vezes no programa, que qualquer coisa que um aprendiz faça junto com o parceiro mais experiente, ele é capaz de repetir depois. Então, se ela lê com o pai, lê com a mãe, o que significa ler? Significa pegar o livrinho e percorrer a leitura com o dedo e lendo com a criança, que ela vai aos poucos percebendo que aquilo é da esquerda para a direita e que tem toda uma maneira de contexto. E na hora em que esse parceiro mais experiente, que em casa é o pai, a mãe, a avó e na escola é a professora, a criança vai levando as tarefas. Crianças hoje em escolas levam tarefas com 5 anos parecidas com as de 6 anos, Entendi. Mas sem cobrança, sem censura, sem correção de erros no ponto. A criança está trabalhando, não, isso não é assim, é assado. Se seu filho for escrever uma cobrinha dizendo que aquilo é uma palavra, abacaxi, você tem que entender que aquilo é um grande esforço de inteligência de sua parte. Porque ele compreendeu que vai da esquerda para a direita, ele compreendeu que tem um curso, ele compreendeu que aquilo é um signo que representa uma ideia. Então, aí, não, meu filho, abacaxi não é assim, é assado. E uma coisa muito importante, os pais jamais podem fazer comparações de si com as crianças. Ah, mas no meu tempo era muito mais bom aluno, agora você não está. Se a criança Porque o filho da vizinha começou a ler com 3 anos e o meu já tem 7 e não começou ainda. Se a criança chega aos 7,5, 8 e não está lendo, comece a ver se ela tem problemas de audição, problemas de visão ou se há outros problemas de compreensão. Mas até 8 anos de idade, quer dizer... Está no tempo. Gente, está no tempo. Independente de se fez prezinho desde 2 anos Exatamente. ou não. Okay. E chega uma hora, pai, mãe, eu também, vó, ansiosa, que todos se igualam. Não importa quem começou com 5, 6, 7, porque todos se igualam nesse processo. Mas há um caso interessante que eu vi outro dia, de um menino de 10 anos que colocou no jornal um anúncio. Procura-se alguém que tenha terminado o ensino fundamental 1, que é o primário, em 1960 e que tenha conhecido meu pai. Motivo, eu quero avaliar se ele é tão bom aluno como ele diz todo dia para mim. Arrasou. Quer dizer, aquela criança chegou a um nível de pressão tal, pai que está me ouvindo, mãe que está me ouvindo, pode ser que seja isto apenas uma coisa bem caracterizada, mas quem sabe nós, avós e pais e mães, não somos assim. De uma exigência descabida que não deixa a criança brotar. Ela precisa, segundo Vygotsky, Emília Ferreira, Ana Teberovsky, ela precisa escrever de modo espontâneo. Aquilo tem que vir com prazer e vai fluindo à medida que ela se alimenta. Exatamente. E se ela escrever um recadinho para você, um bilhetinho, leia, faça daquele bilhetinho importante, porque isso incentiva ela a fazer cada vez mais. Exato, e não ficar, meu filho, mas cachorro é com CH, você escreveu com X. Por favor. Aquilo foi realmente um esforço extraordinário. E, como sempre, valorize o seu esforço e nunca a sua inteligência. Nós já falamos disso aqui. Ah, você é muito inteligente. Ah, você... Não. Você fez muito bem. Você se esforçou bastante. Parabéns pelo seu esforço. Isso é importante a gente falar, gente, porque, assim, existem diferenças, vamos dizer assim, benefícios, tá? Entre a criança que lê e a criança que
não se dedica a nenhum tipo de leitura. O que essa leitura traz para a vida de uma criança, Elizabeth? Você que está acostumada a ver direto isso na escola, ver realmente como uma criança flui melhor. É verdade. Porque, olha, só um exemplo no mundo acadêmico. Agora há pouco eu estava ali no backstage, quando alguém me falou sobre o Enem. Uma pessoa daqui quer fazer o Enem. O Enem hoje é 85% interpretação. Em biologia, em química, em interpretação em física, sim, interpretação em todas as disciplinas. Interpretação de gráficos, tabelas, textos, referências, tudo é interpretação. Então, uma criança que desde cedo compreendeu, contextualizou, tem muito mais chance de se sair bem na academia do que uma criança que não. E também da vida profissional, porque uma pessoa que tem um contexto, às vezes pensa, não, mas eu vou fazer medicina, eu não preciso destes números. Um determinado momento ele vai ter que trabalhar com uma máquina de precisão dentro de um exame que precisa fazer e aquilo que ele sabe vai funcionar. O mundo é muito globalizado e o conhecimento é sistêmico. Tudo acaba se intercalando e a leitura é o grande alimento, como a filosofia grega, é o grande alimento holístico que vai dar a você a direção em todas as hastes do conhecimento. Tá aí. Gente, olha, é muito importante ler, é muito bacana e é muito importante que vire um hábito saudável e sempre trazendo prazer, né? Não só para o seu filho, mas para você também. É um hábito que a gente deve levar para casa da gente e aproveitar que hoje é Dia Internacional do Livro, vamos aproveitar e levar a menina para a biblioteca. Biblioteca. Eu queria fazer uma homenagem à Mafalda. Tem algumas coisas que nossos irmãos fazem bem, os argentinos. Eles são bastante difíceis de conviver, mas fazem bons vinhos, fazem... O escritor da Mafalda, que a gente já citou muitas vezes no programa, é argentino. E a Mafalda foi escolhida pela Unesco esse ano como o ícone da comemoração de 2014 do Ano Internacional do Livro. E aqui eu peguei uma tirinha dela que me cala fundo, e a Paula também, que Paula é uma grande leitora, e ela diz: que bom seria um mundo se as bibliotecas fossem mais importantes do que os bancos. Gente, tudo de bom. Eu queria viver nesse mundo. Queria, não, Elizabeth? Esse mundo é o mundo do ser. É o mundo daquilo que realmente vale a pena. Verdade, gente. A gente vai ficando por aqui com a Elizabeth. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta na próxima quarta, né? Exatamente. Estamos aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Tchau.